boa madrugada a todos. Shalom, a paz. Com relação à vida eterna na nova terra, a vida dos remidos, dos salvos, vamos ter os salvos de todas as eras e vamos ter os salvos da última geração, da geração dos 1335 dias, desde quando é imposta a abominação da assolação até o livramento do povo de Deus pela voz do Eterno nos céus, dizendo o dia, a hora da volta do nosso Salvador, do nosso Redentor. E nós teremos os 144 mil e a grande multidão que ninguém pode contar, porque dos salvos vivos da última mensagem do Evangelho Eterno de Apocalipse 14, a mensagem dos 3 anjos, nós teremos 2 grupos vivos. Os que foram arrebatados são aqueles que não experimentarão a morte, e os da grande multidão, que não pode contar. Os 144 mil são vivos, mas tem o nome do Pai e do Cordeiro na fronte. E a multidão, que ninguém pode contar, ela não tem esse nome na testa. Eles carregam as palmas e as vestes brancas, estão vestindo, mostrando a justiça, justiça nossa, que é o nosso Salvador. Ele vem porque não tem mais judiciário. A justiça acabou. Por isso que vai perseguir o povo de Deus, o remanescente, que o mundo chama dissidentes do sistema, né? Tanto o sistema estatal como o sistema eclesiástico. Eles não falam mais amém, a liderança eclesiástica, como também não votam mais. Esses são os santos, os que têm a paciência do Eterno e guarda os mandamentos do Abba Pai e o testemunho de seu Filho unigênito, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então os remidos, eu não estou falando dos 144 mil, que tem o nome do Pai e do Filho, não tem o nome do Espírito Santo. Não é um trino Deus, mas é o nome do Pai e do Cordeiro. Nós não sabemos o nome. Os remidos vão ter, de acordo com o Apocalipse, o nome do Pai, do nosso Criador, que criou toda essa estrutura dentro de águas. Nós vivemos no meio de água e não em espaço sideral. Então nós vamos ter o nome desse Criador. Não é do produto final da teoria da evolução, que é o sistema solar, que é a Terra rodando nela mesma, em torno dela mesma, e em torno do Sol, e o Sol sendo o Deus, né? O Sunday, a lei dominical, o domingo, o dia do Sol, enquanto contraria toda a verdade do dia santo bíblico. Então, lá está escrito também que vai ter o nome da Nova Jerusalém. Por quê?
nova Jerusalém é a noiva do Cordeiro. É a capital do reino do universo. Do Abba Pai, do Pai do nosso Salvador e Redentor, que é Ele, o Filho, que prepara o reino do Pai para nós tomarmos o nosso galardão, a nossa coroa, a nossa palma, o nosso novo nome. O nome escrito no livro da vida. Entramos para a vida eterna. Não tem mais cômputo de tempo. Não importa, né? Não importa mais. Não vai ter mais noite. Será uma eterna manhã. A vida na nova terra, a terra restaurada, sem o mar, onde nós podemos caminhar ao redor dela toda, nos 4 pontos. E Apocalipse diz que a Nova Jerusalém desce ataviada como uma noiva para as bodas do Cordeiro. E a parábola das bodas desse momento, e a Nova Jerusalém vai nos propiciar, e nós vamos ceiar nela, junto com o noivo. Eis o noivo. Esse é o alto clamor, a abominação da assolação, São Mateus 24 e Daniel 12. O alto clamor é isso: sai dela, povo meu, que foi imposta a falsa adoração, saiam, vamos fugir para os montes. Essa é a ordem. Quem não seguir vai se perder, vai ser destruído dentro da própria cidade. A cidade vai cair em cima dele, as pedras. Não vai ficar pedra sobre pedra. Aqui não é o nosso lugar. Na parábola das 10 virgens, as virgens cortejam o noivo. Elas entram antes da noiva. Da parábola. Então, as virgens não são a noiva. A noiva é a Nova Jerusalém. Aquela paralelo e analogia que o nosso Salvador fez relacionando o Pai, né, o Filho e a Igreja. Tem que ver a tradução original. E ali está dizendo assim como. Ela não está dizendo, em verdade vos digo. Ela é uma parábola. Ela ilumina e revela o oráculo da parábola das 10 virgens. Mas a noiva escatológica do momento, aonde ela será colocada como capital da nova terra, do governo do Todo-Poderoso, do Eterno, do Altíssimo, do nosso único Deus vivo e verdadeiro, aonde o nosso príncipe da paz, o Rei dos Reis, que é o nosso Salvador, o nosso Redentor, que foi o nosso advogado, o nosso sumo sacerdote, na era pecaminosa de nossas vidas miseráveis e nuas, mostrando a nossa nudez e a nossa vergonha. Então, o nome do Pai, o nome da Nova Jerusalém e o novo nome do Cordeiro. Por isso que há essa questão dos nomes de blasfêmias da grande Babilônia, da grande cidade, daquela que está sentada como uma rainha e tem
os seus 7 reis e entregará o trono para o 8º rei, que é o próprio Satanás, que senta no trono e decreta morte aos dissidentes, aos remanescentes, aqueles que fugiram de tudo que ele estava apegado aqui na terra para poder ser arrebatado, livre dessa cultura de controle, desse sistema que tira o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha. São intolerantes, nos perseguem os que querem defender a justiça, os que querem defender Deus, a palavra. São esses que estão sendo perseguidos hoje, mortos, como Charles Gui. São esses, dessa geração em que os nomes de blasfêmias estão sendo questionados, como Cristo, que é um nome grego, como Jesus, que é um nome romano. Esses são os nomes de blasfêmias da grande Babilônia, o nome dos santos, o nome do Espírito Santo, o nome daquilo que eles querem colocar em suas traduções, em suas versões, em seus dogmas, em suas festas e em tudo aquilo que a grande Babilônia professa como sagrado e santo e venerável de culto. O novo nome do Cordeiro. Temos hoje os grupos Yeshua, Yahvé, Javé, Eterno, Altíssimo, Todo-Poderoso. Confundem títulos com nomes. Uns defendem o nome hebraico, outros defendem o nome romano, Jesus, Yeshua. A luz e a verdade quanto ao nome de Deus, que está no 3º mandamento: não tomarás o nome do Eterno em vão. Do Eu Sou. O novo nome do Cordeiro, os nomes de blasfêmias de Roma. Por isso os remidos não terão esses nomes nem hebraico, nem romano, porque os judeus mataram e os romanos mudaram o nosso Salvador, Redentor e toda a sua obra expiatória no santuário celestial, como advogado da raça humana e nosso sumo sacerdote, que expia e reconcilia nossa vida com nosso Abba Pai, o Pai do céu. Shalom. Bom dia.